Então, turma, hoje na nossa aula de ciências, nós iremos utilizar o nosso livro didático. Peço a vocês que abram aí na página 120. Hoje nós iremos falar sobre a fecundação. Mas antes de falarmos sobre a fecundação, gestação e o nascimento do feto, né? A tia Angélica vai voltar aí um pouquinho na nossa aula anterior, onde falou das mudanças aí, nós falamos na nossa última aula sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo. Essas mudanças, né, gente, acontecem durante toda a fase da nossa vida, desde bebê até o longo da vida. Mas ela fica bem acentuada, né, essa mudança ocorre principalmente na fase da puberdade. Isso mesmo, naquela fase onde está aí, ó, entrando em transformação, que nós chamamos também de adolescência, né? Então, a puberdade é esse período no qual onde ocorrem as principais mudanças no nosso organismo, tanto no corpo das meninas quanto no corpo dos meninos. Estão lembrados que a tia Angélica falou sobre isso? Essas mudanças, gente, no corpo das meninas, né, se inicia por volta dos 10 anos, né? E dos 12 anos nos meninos. Porém, essa mudança pode acontecer tanto a partir dos 10 anos, como após os 10 anos no corpinho das meninas, e no dos meninos a partir dos 12 anos, ou após os 12 anos, certo? Aí começa a aparecer pelos nas axilas, né? Nas partes genital feminina e masculina. Nos meninos, a barba começa a desenvolver, né, os pelos no rosto, as meninas na axila, os seios das meninas começam também a desenvolver, e aí começa aí a fase da puberdade, da transformação do corpo humano, né, das crianças, certo? E aí, hoje a tia Angélica vai falar para vocês sobre a fecundação. O que é a fecundação? Quando vocês eram crianças, né, vocês poderiam perguntar, vocês ainda são crianças, não deixaram de ser crianças, né, turma? Porém, estão aí já passando pela fase da puberdade, da transformação também. E aí nós não poderíamos deixar de falar sobre o que é fecundação. Quando vocês eram menorzinhos, quando perguntava para a mamãe como que vocês vieram, a mamãe poderia ter falado para vocês que vieram, né? Que foi o Papai do Céu, a gente não entra em detalhes. Porém, agora a tia Angélica vai falar aí um pouco para vocês como que acontece aí esse processo da fecundação, da existência, né, do ser, a gestação e até o nascimento. Então vamos lá, vamos começar falando aí na página 120, acompanha aí com a tia. A fecundação, ela é a união das células reprodutivas masculina e feminina, certo? Essas células reprodutivas masculinas, as células reprodutoras masculinas e femininas, elas são dos meninos espermatozoide e da mulher o óvulo. São as células reprodutivas femininas. Então, a fecundação vai ser a união dessas células reprodutivas masculina e feminina. Então, é o momento em que ocorre a união do espermatozoide com o óvulo, certo? Então, vamos revisar. Quais são as células reprodutivas masculinas? O espermatozoide, certo? E as femininas? O óvulo, beleza? A fecundação, ela é a união da célula reprodutiva masculina e feminina. Então, é a união do espermatozoide com o óvulo. Então, vamos continuar aí. Então, como que acontece? O espermatozoide são células reprodutivas masculinas, como a tia Angélica falou. Elas são pequenas e elas são móveis, né? Então, quer dizer o quê? Que elas vão se movimentar. Produzidas em grande quantidade nos testículos. Então, as células reprodutivas masculinas, no caso aí o espermatozoide, elas são células pequenas e elas são móveis. Quer dizer o quê? Que elas se movimentam, certo? E aí, elas são produzidas em grande quantidade nos testículos, beleza?
E aí, depois de sair dos testículos, os espermatozoides percorrem os ductos diferentes, tá? E se misturam às substâncias produzidas pelo sistema genital masculino, formando o sêmen ou o esperma, certo? Aqui, ó, nós temos o sistema reprodutor masculino, né? O espermatozoide, ele é produzido lá no testículo. Depois, quando ele sai dos testículos, esse espermatozoide, ele vai percorrer ao ducto diferente, né? Isso mesmo, ducto diferente, certo? Ele vai percorrer ao ducto diferente e aí ele vai se misturar às substâncias produzidas pelo sistema genital masculino, que aí produzidas pelo sistema genital masculino, formando aí o sêmen ou o esperma. O sêmen, ele chega à uretra e sai pelo corpo do menino, pelo pênis. Então, ele vai sair pela uretra, certo? Esse canalzinho aqui. E aí, ele vai sair do corpo masculino, né? Pelo pênis, tá certo? Então, o espermatozoide, ele é a célula reprodutiva masculina. Eles são formados em grande quantidades, eles são produzidos em grande quantidade nos testículos. Ele vai percorrer, eles são móveis, quer dizer o quê? Que eles se movimentam. E aí os espermatozoides, eles vão percorrer o ducto diferente, certo? Esse canal diferente aqui, eles vão percorrer o ducto diferente, certo? Aqui no caso são os testículos, tá? Aqui são os testículos, onde são formados aí os espermatozoides. E aí ele vai sair daqui, ó, pelo ducto, pelo canal diferente ou ducto diferente. E ele vai, no ducto diferente, ele vai percorrer e vai se misturar às substâncias produzidas pelo sistema genital masculino, formando o sêmen ou esperma. O sêmen, ele vai chegar até a uretra, tá? E vai ser eliminado, vai sair do corpo pelo pênis, tá certo? Pelo pênis. E aí, nas mulheres, as células reprodutivas, como a tia Angélica já falou, é o óvulo. E como acontece? Elas é uma célula bem maior que o espermatozoide e ela é imóvel. O espermatozoide, ele é móvel, ele se movimenta. O óvulo não, ele é a célula reprodutiva masculina, certo? E ela é maior que o espermatozoide e ela é uma célula imóvel. Então quer dizer o quê? Que o óvulo, ele não se movimenta. O espermatozoide se movimenta, mas o óvulo não, certo? Ele é imóvel. Ela é produzida pelos ovários. Então, onde é produzido o óvulo? Ela é produzida nos ovários. Aqui não tem tão claro para vocês, né? O sistema reprodutor feminino, mas essa célula, ela é produzida nos ovários. O óvulo feminino, né, que é a célula reprodutiva feminina, ela é reproduzida nos ovários. Ela é uma célula imóvel, quer dizer o quê? Que ela não se movimenta, certo? E ela vai ser produzida pelos ovários. Os óvulos se formam enquanto a menina ainda está na barriga da mãe, mas é na puberdade, naquela fase das mudanças, né, do corpo, que a tia Angélica já falou, que os ovários começam a liberar os óvulos, certo? Então, os óvulos são formados no ovário. Ele é formado desde quando a menina já está lá na barriguinha da mamãe, porém, ele só vai se desenvolver na menina, né, na puberdade. Mas a puberdade que os ovários começam a liberar os óvulos. Aí na puberdade, na fase aí da adolescência, da transformação, é que os ovários vai começar a liberar essa célula reprodutiva feminina, no caso aí, os óvulos. Em média, um óvulo, gente, é liberado a cada 28 dias, aproximadamente.
há milhões de espermatozoides no sêmen, mas somente um fecundará o óvulo. Então, tem vários espermatozoides, mas somente um vai chegar até o óvulo, que será liberado, para ter aí, acontecer a fecundação, certo? E aí a tia Angélica quer mostrar para vocês aí, ó, onde mostra aí o processo de fecundação. Número 1, os espermatozoides são liberados pelo pênis na vagina. Então, no ato sexual, né, é liberado o espermatozoide na vagina, né, que é o órgão da mulher, certo? E o pênis é o órgão reprodutor masculino. Então, esse espermatozoide é liberado na vagina, na vagina, certo? Aí depois o óvulo é liberado pelos ovários. Então, esse óvulo, certo, que é produzido lá nos ovários, será liberado. Aí o óvulo é transportado ao longo da tuba uterina. Isso tudo é como acontece aí a fecundação, dando origem aí ao feto. Aí o óvulo é transportado ao longo da tuba uterina em direção ao útero. Então, ele vai percorrer aqui ao tubo, a tuba uterina, se direcionando até o útero. E aí os espermatozoides encontram o óvulo, certo? Se um espermatozoide penetrar o óvulo, ocorre a fecundação, certo? Então, a tia explicou para vocês que são milhões de espermatozoides são liberados, mas apenas um vai fecundar o óvulo. Então, se esse espermatozoide, né, encontrar esse espermatozoide penetrar o óvulo, aí vai ocorrer a fecundação. O que é a fecundação? É a união da célula reprodutiva masculina e feminina. Então, se ele penetrar aí, no caso, o óvulo, é que vai acontecer a fecundação. O que é a fecundação? A união do espermatozoide com o óvulo. Aí depois, gente, se ocorrer a fecundação, o embrião ele se fixa na parede do útero e se desenvolverá até formar um bebê. Então, depois, né, que ocorre a fecundação, que é a união do espermatozoide com o óvulo, ele vai se fixar na parede uterina, no útero, e vai se desenvolver até formar um bebê, certo? Ele aí, no caso aí, na fecundação, o embrião, ele já tem vida, né? O embrião, ele vai se fixar aí na parede uterina e até se fixar na parede uterina, formando aí, se desenvolverá até formar um bebê. Se não ocorrer a fecundação, a parte interna do útero se descama e o óvulo é eliminado com certa quantidade de sangue, que aí acontece o quê? A menstruação. Então, se esse óvulo não aconteceu a fecundação, ele vai ser liberado, certo? E aí, como que acontecer? Ele vai ser eliminado com certa quantidade de sangue. Isso aí é o período menstrual da menina. Se acontecer a fecundação, ela estará gestante, certo? A mulher, no caso, estará gestante. Se não ocorrer a fecundação, esse óvulo é liberado em forma de sangue, aí no caso, sendo aí a menstruação. Se a fecundação ocorrer, deixa de haver a menstruação. Então, se acontecer a fecundação, não vai acontecer a menstruação. Porém, se não acontecer a fecundação, aí ocorre a menstruação, certo? E aí, o que vai acontecer? Se ocorre a fecundação e tem a gestação, o período em que o bebê se desenvolve no útero da mãe é chamado de gestação. Em seres humanos, esse período é de aproximadamente 9 meses. Então, toda mulher tem um período aí gestacional de 9 meses. Então, no útero, o feto se desloca dentro da bolsa amniótica, que contém um líquido que protege o feto. Então, até coloquei aqui, ó, o útero é o local onde abriga o feto durante a gravidez. A tia Angélica colocou aqui a imagem, né, do sistema reprodutor feminino, onde ocorreu aqui, no caso, a fecundação, certo? E a mulher ficou gestante, né? E aí o útero, ele é o local onde vai abrigar o feto durante os 9 meses de gestação que vai acontecer aí.
E aí esse feto ele vai se desenvolver dentro de uma bolsa que nós chamamos de bolsa amniótica. Deixa a tia Angélica ver aqui. A bolsa amniótica, ela é cheia de líquido onde fica o feto. Então ela está protegida, o feto está protegido dentro dessa bolsa amniótica, né? Que ela é cheia de líquido e é onde fica aí o feto, certo? Então, que contém um líquido que protege o feto. Então, o cordão umbilical, ele conecta o feto a uma estrutura que fica aderida ao útero da mãe, chamada de placenta. Então, aqui, ó, o cordão umbilical, né, vai ligar o feto à mãe. E a tia até colocou aqui umbilical. O que é o cordão umbilical? Qual é a função dele? Transportar substâncias do corpo da mãe ao feto, certo? Então, ele vai levar... Ele é responsável por transportar, né, as substâncias do corpo da mãe para o feto. É como por onde o alimento vai chegar até o feto. Por isso é importante a mamãe no período gestacional se alimentar bem, né? E aí é através da placenta que ocorre a troca de nutrientes, né? E gás oxigênio entre a mãe e o feto, por meio dos vasos sanguíneos, do cordão umbilical também, certo? E aí, além disso, o cordão umbilical devolve à placenta os resíduos produzidos pelo feto, que serão eliminados pelo corpo da mãe. Após cerca de 9 meses de gestação, o bebê está pronto para nascer. A saída do bebê do útero da mãe é chamada de parto. Então, a mamãe ficou aí grávida durante 9 meses, chegou o momento, o bebê já está formado, já está na hora de nascer. Esse momento é chamado de parto. Então, durante o parto, o útero sofre contrações e o bebê é empurrado para fora do útero e sai pela vagina da mãe. Tem mães que, nesse caso, quando o bebê, o útero sofre contrações e o bebê é eliminado pela vagina, nós chamamos de parto normal. Mas tem um outro parto que nós também chamamos de cesariana, que é uma cirurgia. A mãe recebe, no caso, a anestesia na coluna, né? E aí a mamãe recebe um corte, a mulher recebe um corte na barriga e ali vai ser retirado o bebê. Certo? Depois nós poderemos falar mais sobre esse parto. E ali vai nascer também o bebê, mas por meio de a cesariana é uma cirurgia. O parto normal é onde acontece a contração do útero e aí o bebê ele sai pela vagina da mãe, tá certo? Aí quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado. Aí o umbigo é a cicatriz do cordão umbilical. Então o umbigo que você tem aí na sua barriguinha é a cicatrização, é a cicatriz que ficou aí do cordão umbilical da mãe, que ele é cortado ao nascer. Então, ao nascer, o recém-nascido começa a respirar sozinho e deve ser alimentado. É recomendado que o leite materno seja o único alimento até os 6 meses de idade. Então, quando o bebê nasce, né, ele vai começar a respirar sozinho e a se alimentar também. Então, durante os 6 meses de idade do nenê, ele vai se alimentar, é recomendado somente o leite materno. Eu espero que vocês tenham entendido aí esse assunto falando sobre a fecundação, gestação e nascimento do bebê. A tia passou para vocês a atividade que vai da página 120, né? Tem uma questão, o que acontece na fecundação? Vocês vão assistir o vídeo aí, assista o vídeo mais de uma vez para vocês responderem. Leiam também o texto que está proposto aí. Então, vocês vão responder a questão 4, e que vai da página 120, e as atividades vai até a página 125, que são revisões de atividades de conteúdos que nós já estudamos, tá bom? Da 120 até a 125. Não deixem de responder, não deixem de fazer as atividades. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo proposto para hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia. Um beijo para vocês e até a próxima aula.